E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje eu lhes trago uma partida do ex-campeão mundial Vishy Anand. Essa partida é muito instrutiva, tanto do ponto de vista posicional, como também é muito instrutiva sobre como você coordena um ataque utilizando as duas torres, tudo bem? Duas torres no xadrez são mais poderosas que uma dama e agora eu vou te provar com essa partida. Vamos lá, o jogador de brancas aqui, que era o Teimur Radjabov, começa com o peão D4 e o Anand joga cavalo em F6, que é a defesa índia. Temos peão em C4 controlando o centro do tabuleiro e peão em E6 convidando as brancas a jogar uma ninzo-índia. A ideia do lance peão em E6 é liberar, claro, o desenvolvimento do bispo de casas escuras, que geralmente espera o cavalo se desenvolver para a casa de C3 para sair cravando o cavalo, que é a ninzo-índia. O jogador de brancas joga cavalo em F3, o lance mais comum, e a ideia do lance é tentar atrasar a saída desse bispo, né? Porque agora bispo em B4 já não faz mais sentido, já que o adversário não vai, é claro, entrar numa cravada de propósito, ele vai só jogar bispo em D2, resolver a questão e já contestar aqui o seu bispo enquanto ele desenvolve. Então, o Anand segue com o peão em B6, ele segue desenvolvendo as peças na ala da dama, e esse é um sisteminha de desenvolvimento conhecido como defesa índia da dama. É um sistema de desenvolvimento muito utilizado por jogadores mais, vamos dizer assim, posicionais, que gostam do jogo um pouco mais calmo, como era o caso do Karpov e até mesmo do próprio Anand. A ideia do jogador de pretas, se as brancas só desenvolverem calmamente, é jogar agora esse bispo aqui, ó, na casa de B7. Então, ó, quando sai o cavalo, a gente geralmente crava o cavalo, depois a gente joga o bispo em B7 e depois nós temos muita facilidade em contestar esse centro, jogando os lances C5, depois jogando o lance D5, cavalo em D7, e esse daqui é um sisteminha de desenvolvimento que você pode utilizar contra o peão da dama. Essa posição aqui agora, imediatamente, é uma posição completamente igual e muito fácil de jogar, por isso que vários grandes mestres adotaram isso no passado. Até que veio Tigran Petrosian e ele acrescentou aqui um lance muito bacana para o jogador de brancas, que é o lance A3, que impede a cravada em cima do cavalo. Esse lance, paradoxalmente, é um lance que briga pelo centro do tabuleiro e ele segue todos os princípios. Pode parecer que não é um lance que está jogando no centro, não está desenvolvendo peça, então é um lance ruim, né? Por que você vai jogar um peão no canto tão cedo? A ideia é que, como o jogador de pretas está jogando uma abertura moderna, né, ele não está controlando o centro diretamente, ele está tentando controlar o centro à distância, com peça, o jogador de pretas tem que tentar minar o centro das brancas atacando esses cavalos, né, tentando as rupturas de peão que são tradicionais. Então, depois de bispo em B7, cavalo em C3, já que esse cavalo não está contestado, o jogador de brancas tem muito controle sobre todas essas casas aqui do centro do tabuleiro e ele tem uma ameaça. Eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse descobrir qual que é a ameaça que o jogador de brancas tem, né? Se você joga um lance passivo, apenas desenvolve as suas peças com tranquilidade, né? Joga um lance que não força o jogador de brancas a nenhum tipo de decisão, qual é o lance que brancas vão jogar e por que é que brancas ficam melhores? Pois bem, meu amigo, se você chegou à conclusão de que o jogador de brancas está ameaçando o avanço peão D5, meus parabéns, você entendeu porque o A3 é um lance tão venenoso. A variante Petrosian da Índia da dama é venenosa porque se pretas seguem com um lance normal, tipo bispo em E7 aqui agora, vai vir D5 e você já está numa posição de restrição. E o jogador de brancas já vai ter 3 peões no centro do tabuleiro e você não tem muito o que possa fazer. Se você captura, né, ele claramente vai simplesmente tomar de volta e depois do roque, por exemplo, ele vai jogar E4 e agora ele tem total controle do centro, ele matou o seu bispo, né? Você não tem nenhuma peça particularmente ativa. Quase todas as vezes que isso foi jogado em nível profissional, resultou numa vitória do jogador de brancas. Então, quando o Petrosian introduziu esse lance peão em A3, a ideia para o jogador de pretas aqui agora é fazer algo a respeito dessa ameaça das brancas. Pause novamente agora que você entende que a ameaça das brancas é avançar esse peão e tente encontrar o lance que faz sentido para o jogador de pretas para tentar lidar com isso. E aí, pausou? Ó, meu amigo, tem que pausar o vídeo e tem que tentar encontrar por conta própria os lances. É assim que a gente melhora, viu? Eu espero que você tenha refletido sobre essa posição e encontrado praticamente o único lance do jogador de pretas, D5. Esse lance retém a igualdade porque você impede o avanço do adversário colocando o peão no centro. É um lance um pouco contraintuitivo para quem conhece de ideias de bispo bom, bispo mal e afins, porque no momento que você fianquetou esse bispo, você não quer de fato uma cadeia de peões em casas claras. Olha só,
No momento que você tem 3 peões em casas claras, você piora a qualidade do bispo da casa de B7. E é um bispo que você fianquetou, então você tem que ter um pouco mais de carinho com ele. Mas é a única maneira de não ser atropelado no centro do tabuleiro. Quando a gente está analisando posições complexas no xadrez, os temas se sobrepõem e, nesse caso, o controle central é mais importante do que manter um bispo ativo. O adversário toma o peão e o Anand, ao invés de capturar de peão, que seria um lance mais seguro, apesar de ficar com o bispo mal, decide jogar de maneira moderna. Então, ó, para não fechar o próprio bispo, ele toma de cavalo. E esse é um lance que pode complicar agora o jogador de pretas, porque pretas não tem nenhum peão no centro. Então ele volta a jogar de maneira moderna, né? O jogador de brancas vai conseguir estabelecer um segundo peão no centro, ele vai conseguir jogar o E4, você já não tem mais como parar o lance. Ele não vai vir imediatamente porque você vai ganhar um peão, mas ele vai preparar com dama em C2 e o E4 vai vir de maneira inevitável. O Anand toma o cavalo, deixando o jogador de brancas, é claro, com um peãozinho isolado, mas depois de cavalo em D7, brancas jogam E4 e brancas têm 3 peões no centro e você não tem nenhum. Aqui, caso você esteja vendo uma partida como essa, você pode imaginar que o jogador de brancas já está melhor. No entanto, essa ainda é uma partida que tem muito jogo pela frente, porque o jogador de pretas não está ignorando o centro. Ele só está contestando o centro a uma distância segura. Você vê que o bispo está mirando o peão da casa de E4, você vê que o cavalo e o bispo estão, ó, batendo tanto na casa de E5 quanto na casa de C5. Há um controle central por parte das pretas, ele só está meio escondido por enquanto, mas logo ele vai vir. Então pretas seguem desenvolvendo, bispo em E7 para preparar o roque, bispo em D3 por parte das brancas e C5 batendo no centro, e tá aí a ideia do jogador de pretas. Olha só, as brancas não vão ficar com esses 3 peões no centro a troco de nada, tá? Esses 3 peões são alvos pra gente atacar e em qualquer momento nós vamos começar a minar esse centro, e para as brancas nunca vai ser interessante de fato começar a mover os peões ou de fato começar a trocar esses peões. Por quê? Qualquer movimentação desses peões vai gerando fraquezas, qualquer troca vai piorando a própria estrutura das brancas. Olha só, se brancas tomam aqui em C5, olha como fica a estrutura, né? Cheio de peões isolados, cheio de fraquezas, depois de cavalo por C5, já estamos batendo aqui no bispo, ao mesmo tempo que estamos batendo 2 vezes no peão de E4, posição fica muito, muito difícil de brancas jogarem. Por isso que eu gosto bastante das defesas modernas, apesar de um pouco mais difíceis de executar corretamente. O jogador de brancas, então, ignora, mantém a atenção. Lembre-se, toda vez que você mantém a atenção, você está dando a oportunidade do adversário melhorar sua peça. Então, ó, se brancas tomam esse peão, a peça que retoma, o cavalo, apenas melhora de posição. O jogador de brancas mantém a atenção, ele faz o roque. Da mesma maneira que o adversário não queria romper a atenção para não melhorar o nosso cavalo, nós não queremos romper a atenção para não melhorar o peão do adversário. Se a gente toma, a gente apenas melhora o peão de C e vai se tornar um peão ainda mais centralizado, tá? Então o jogador de pretas faz o roque também, mantendo a atenção, e brancas agora finalizam o seu desenvolvimento e conectam torres com bispo em B2. Pretas jogam torre em C8, olha só, estão ameaçando agora capturar esse peão, piorando a estrutura de peões do jogador de brancas. Então a ideia é, como a torre está na cara da dama, né, ele não poderia tomar de peão. Então se branca joga um lance aqui como torre 1, por exemplo, peão toma e a estrutura de peões das brancas fica muito inferior. Por mais que ele não esteja de fato perdendo nenhum material, né, ele vai poder tomar aqui de cavalo, agora ele tá com esse peão isolado, esse peão tá mais fragilizado do que antes, então não foi uma troca interessante, não foi uma sequência bacana. Portanto, torre na cara da dama, lance profilático, olha, você sempre joga um lance bacana que é, o adversário mirou a torre na cara da sua dama, mirou um bispo na cara da sua dama, tira a dama de lá, apesar de ter várias peças no meio do caminho. Esse tipo de profilaxia faz diferença e evita golpes. Dama em E2, preparando talvez uma troca na casa de A6, que é bem bacana. O Anand acaba jogando aqui uma sequência que é bem criativa, mas não foi uma sequência bem executada na prática. Ele joga aqui agora, para poder minar o centro das brancas, o lance C4. E esse é um lance assim com uma ideia bacana. A ideia do lance é, se bispo toma peão de C4, que parece uma entrega, né? Parece que o lance está simplesmente entregando um peão, bispo toma E4 e nós temos uma troca, essencialmente, do peão lateral de C pelo peão central de E. Então, ó, C4, bispo toma, bispo toma. A princípio, pretas saíram na vantagem, trocaram um peão lateral por um peão central. O problema está na sequência.
né? Se a gente tiver dama por bispo e torre por bispo, tá tudo certo pro jogador de pretas. Só que não é isso. O jogador de brancas aqui encontra uma sequenciazinha que é o bispo tá ameaçado. E o nosso bispo tá ameaçado também. O bispo dele sai com o tempo na nossa torre. Olha que legal. Agora, se você movimenta a torre, você perde o seu bispo de graça. Ao mesmo tempo, se você resolve tomar com o cavalo, olha só, agora o bispo tá com o tempo na dama. Se você tomar a nossa torre, você perde a dama. Mas no final da linha, né, dama toma bispo e a gente move a torre, agora o jogador de brancas possui o par de bispos numa posição relativamente aberta. E você vai ver como os bispos são mais ativos. Particularmente aqui a posição do jogador de brancas é um pouco melhor, porque apesar de ter bagunçado um pouquinho o centro das brancas, brancas ainda tem bastante espaço aqui para lançar um ataque na ala do rei. Então, torre na casa de D1, certo? Colocando a torre aqui meio que na cara da dama também. Bispo em D6, um lance para ativar o bispo, né? O bispo estava muito passivo na casa de E7 e o bispo volta aqui para a casa de D3. O Anand encontra um lance bem bacana, ele joga B5. Parece que ele está pendurando o peão, né? A ideia dessa, abre aspas, pendurada de peão é impedir que o jogador de brancas ative o seu bispo de casas escuras jogando C4. E você tá se perguntando, não pode só tomar? E a realidade é que não, porque se você toma, vem dama em B8 e aí a gente tá espetando os bispos. E na prática, né, ele pode sair tomando o cavalo, mas a gente vai tomar o bispo ali da casa de B2 e nós vamos certamente recuperar o nosso peão, porque nós já estamos dando um duplo aqui. E foi uma troca chique, mas foi uma troca que recupera para o jogador de pretas o par de bispos e, por consequência, uma troca que vale muito a pena. Quando as pretas jogam B5, estamos dificultando a vida das brancas para ativar esse bispo aqui. Então a gente tem torre em E1, A6 e o jogador de brancas eventualmente escolhe jogar o A4. E a ideia desse A4 é para tirar esse peão daqui, né? Então, pretas tomam o peão, né? Ficam com o peão passado aqui no canto do tabuleiro, que pode ser muito importante no final, então aquela ideia do B5 vai ser bem recompensada, mas as brancas finalmente conseguem ativar suas peças jogando C4 e começando aqui uma bela de uma avalanche. O Anand aqui agora, sob pressão de tempo, é claro, começa a ter um pouco de dificuldade na coordenação das próprias peças e joga o lance dama em B8, ameaçando ali o bispo, né? O bispo volta para a casa de A1, e você vê aqui que a posição certamente não tá nem um pouco fácil. Ele joga torre em D8 para poder gerar uma casa pro bispo recuar lá na casa de F8. E você vê, de fato, que brancas estão muito melhor coordenadas. As peças das pretas estão meio amontoadas, não estão jogando muito certo, né? Não estão jogando com muita, vamos dizer assim, tranquilidade. Só que as brancas não souberam converter. Jogaram aqui torre em E4, permitindo a ativação do cavalo para a casa de F6 com o tempo na torre. A torre foi lá para a casa de H4, mirando agora o peão da casa de H7, olha só, tá cravando o cavalo uma ameaça em cima do peão. Depois que bispo volta, ameaçando a torre através de alguns ataques descobertos, a torre vai para a casa de H3, o Anand joga o lance H6 para sair daqueles teminhas em cima do peão da casa de H7, e o jogador de brancas finalmente comete um erro decisivo aqui e joga o lance que, enfim, permite o que a gente veio aqui para falar. Permite a posição que transformou essa partida, que até então era uma partida tranquila, normal, de blitz, em uma partida imortal. O jogador de brancas joga a gafe terrível, horrorosa, tenebrosa, torre na casa de B1. E esse é um lance que perde o jogo, apesar de não parecer ser um lance que perde o jogo. Parece um lance perfeitamente normal, só que o jogador de pretas tem uma posição vitoriosa a partir daqui. Será que você consegue encontrar o que Vishy Anand, ex-campeão mundial, jogou que imortalizou essa partida? Eu espero que sim, e caso você esteja curtindo o vídeo até agora, enquanto você pensa, vai dando aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se você quiser me apoiar, vire membro do canal por apenas R$ 5,00, você recebe acesso a vários vídeos de xadrez posicional que eu faço com o maior carinho, né? Tô sempre postando vídeos novos lá para os membros. Então, será que você chegou à mesma conclusão que o Anand? Não é fácil, viu? O que o Anand percebeu é que o único ponto de contra-jogo que ele teria seria na primeira fileira, que está um pouco enfraquecida depois daquele levantamento de torre. Essa manobra de colocar a torre em E4, depois em H4, depois em H3, enfraqueceu a primeira fileira. E o rei não tem nenhum respiro. Então o Anand joga torre por C4, sacrificando a dama para gerar uma infiltração de torre.
Olha que lance bonito. Qual que é a ideia do lance, né? Ele certamente estava esperando algo como dama em A7, lance natural, né, normal. Mas depois de torre por C4, existe aqui, é claro, uma ameaça, né, da gente tomar a torre dele e depois dar checkmate. Então ele é forçado a tomar. Se ele joga um lance aqui aleatório, né, vai jogar qualquer lance que a gente vai tomar a torre, sacrificando a dama para dar checkmate lá no fundo, né? Então aqui ele pode ainda bloquear de dama, mas ele leva mate. Então é um sacrifício. Ele poderia também voltar a dama, né? Seria uma maneira um pouco mais precisa de jogar, mas ele tem que lidar com a ameaça de checkmate. Então ele toma. E aí vem a infiltração. Torre cheque. E você fala, nossa, mas não é checkmate, né? Ele pode voltar o bispo. Não precisa ser checkmate. A torre, quando ela está na sétima, na oitava, ou se não aqui no caso na segunda, na primeira, ela gera alguns temas de checkmate muito poderosos. E quando você infiltra uma torre, você quer sempre buscar infiltrar a segunda, e é justamente isso que o Anand vai conseguir. Ele toma a torre na casa de B8, e é impossível impedir, por parte das brancas aqui, a ideia dessa torre vir para a casa de B1. Pretas estão ameaçando o bispo, então só existe uma única casa boa para o bispo ir, que ele não perde o bispo, né? Que é a casa de C3, e depois de torre de B na casa de B1, pretas têm duas torres infiltradas e é impossível parar todas as ideias de ataque que as pretas têm por conta dessa infiltração com tema de checkmate. Olha que bacana. Eu queria que você pausasse o vídeo e tentasse encontrar uma continuação aqui pro ataque, né? Porque o jogador de brancas vai, obviamente, defender o seu bispo. Brancas defendem com dama em D3, que o computador considera uma gafe. Apesar de ser perfeitamente razoável, o computador queria, né, que a gente defendesse o bispo de maneira mais precisa. Dá um check lá embaixo e depois defende, ó, através dessa diagonal, tomando um peão. É um pouco mais preciso porque ganha um peão, né? Mas dama em D3 ser marcado como gafe aqui é um absurdo, né? A posição vai de ganha para o jogador de pretas, independente do que aconteça. Mas eu queria que você pausasse o vídeo e visse como que as pretas continuam o ataque aqui. Como que a gente vai dar sequência e vencer essa partida daqui em diante. E aí? Pausou? Se você chegou na conclusão de que agora a gente consegue envolver as nossas outras peças no ataque, e por consequência esse é um ataque fulminante, porque duas torres sempre vão bater uma dama, porque a dama nunca pode tomar nenhuma das torres. A dama também, né, nunca vai poder ameaçar algo que qualquer uma das torres defendem, porque a dama vale muito. Então, no xadrez, numa posição bem coordenada, onde o rei está seguro e não existem cheques e as duas torres se defendem, duas torres sempre vão ganhar de uma dama. O jogador de pretas, é claro, não quer tomar o bispo. Por quê? Se a gente captura o bispo, nós vamos estar trocando em uma posição onde, essencialmente, ele entrega parte do material de volta, mas ele ainda está com mais material no final das trocas, né? Ele ainda tem a torre, quer dizer, ele ainda tem a qualidade. Então, isso não seria muito preciso. A maneira precisa de seguir o ataque é envolvendo outras peças, jogando algo como cavalo em D5, ameaçando o bispo sai, a gente crava o bispo, já estamos ameaçando esse duplo, que é bem difícil do jogador de brancas lidar. Depois a gente começa a avançar esse peão, né, e começa a gerar ameaças de promoção. Contanto que a gente mantém as torres onde elas estão, a ameaça das pretas é muito potente. O que o Anand faz ele avança o peão. O adversário vai lá e toma o peão de A6, e o Anand vai lá e, ó, avança o peão de novo. Você não pode capturar o peão de A2, tem uma ameaça de checkmate. O jogador de brancas tenta gerar uma casinha para o rei sair, ele joga G4, tenta gerar uma casa para o rei escapar. Agora que o peão está a uma casa da promoção, nós temos torre por bispo. Depois que dama toma, não temos torre por dama, porque a torre está defendida pelo peão. Olha que bacana. A dama está cravada, né? E a dama não pode tomar a torre, porque senão a gente toma fazendo dama. Então o que o Anand joga é cavalinho E4, ameaçando o bispo do adversário. O bispo vai lá para a casa de A1. A ideia é clara, né? Se você tomar o bispo, ele toma de dama, parando a sua promoção. Se você tomar a dama, o bispo impede a promoção do peão. Mas depois de cavalo em D2, brancas abandonam porque vão perder a dama de graça. Agora, torre toma a dama e brancas não vão poder tomar de volta. Ao mesmo tempo, se você tomar a torre, a gente promove e ganha o bispo. Então, vimos que duas torres infiltradas se defendendo sempre vão bater uma dama, né? É isso, pessoal. Espero que esse sacrifício brilhante tenha valido aí o seu like no vídeo. Um abraço e até a próxima.